Sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe você, que você de fato se sinta abraçado pelo Senhor, por aquilo que Deus tem sobre a sua vida, amém? Nós estamos, querido, no final de semana, sexta, sábado e hoje, finalizando a conferência Curando Gerações. Querido, na Bíblia, você vai perceber que Deus trabalha por gerações. O versículo-chave que nós estamos lendo aqui em muitos momentos, eu li em alguns momentos, é a história de Moisés e Josué. É muito interessante porque Moisés, nós conhecemos ele como o libertador, aquele que foi levantado para libertar o povo do Egito. Mas ao mesmo tempo que Moisés está percorrendo sua jornada de tirar o povo do Egito, conduzir pelo deserto, amém? Ao mesmo tempo que ele está, há relatos na própria Bíblia do Josué junto com Moisés. É muito interessante porque nós que sabemos, meu Deus, agora quase que eu fui, hein? Muito interessante que quando a gente olha o contexto do início ao fim da história, Moisés está ali com a sua jornada, seu ministério, libertando, conduzindo o povo, e Josué está junto. A gente aprende algumas coisas muito importantes sobre gerações, porque a geração de Moisés, ela tinha a função de libertar o povo do Egito e conduzir ao deserto para chegar à terra prometida. Porém, quando chega o momento, claro que houveram várias coisas, você conhece a história, houveram várias situações aí nesse caminho, mas quando chega o momento de entrar na terra prometida, Josué é chamado por Deus para poder entrar na terra prometida. Porém, olha que interessante, o próprio Moisés chama Josué, porque Deus diz para ele chamar, e abençoa Josué, para Josué então dar continuidade. Quando a gente olha o livro de Josué, Josué 1:8, vai falar assim, sede forte e corajoso. Felício que gosta desse texto. Felício, se deixar, ele manda toda semana esse texto. Cadê Felício? Né? Felício manda toda semana, seja forte e corajoso. Mas isso no livro de Josué, vai dizer assim, Moisés morreu, e aí Deus está dizendo para Josué, seja forte e corajoso. Mas essa palavra foi dita também por Moisés antes. Moisés, quando chama Josué, Moisés, em Deuteronômio 31 está lá, Moisés chama Josué e diz para ele, seja forte e corajoso. Olha que interessante, porque quando Josué inicia, ele recebe essa mesma palavra. E o que eu quero dizer com isso? Deus trabalha com gerações. A geração de Moisés era uma geração libertadora. A geração de Josué, uma geração que iria conquistar os territórios que eles iriam herdar, a terra que Deus havia prometido a eles. A gente já aprende algumas coisas importantes aqui, que uma geração ela está caminhando, mas outra já está sendo preparada. Na maneira de Deus conduzir as coisas, Deus levanta as pessoas, ao mesmo tempo em que existem homens e mulheres de Deus operando no reino de Deus, Deus está levantando já uma outra geração para substituir essa em sua missão. E é muito interessante por quê? Porque na geração específica, cada geração tem uma missão, mas essa que está chegando atrás, ela vai ter uma outra missão, porque existe uma outra realidade. Então, por exemplo, ontem nós fizemos isso. Existe, por exemplo, os que estão até 40. Quem aqui é até 40 anos? Até 40 anos. Tem pouco? Levanta a mão mais aí. Sandrinho, você está de brincadeira? Está de brincadeira. Nessas horas o pessoal fica, né? Até 40 anos. Tem gente aí, quem está de 40 para cima? É a maioria, né? É a maioria, né? Então o que a gente entende é que até 40 anos é uma geração. O que a gente aprende? Chega um momento que a geração dos 40 aos 60, geração dos 40 em diante, ela precisa entender que ela é uma referência e que ela prepara a geração dos que estão chegando. São os mais novos que estão vindo e precisam ter referências, precisam aprender com os mais velhos. Deus sempre trabalhou assim e Deus continua trabalhando assim. Por exemplo, quem aqui é de 40 para cima, viveu um tempo específico. Então, por exemplo, quando nós tínhamos 12 anos, nem internet tinha, né?
A gente tinha um Walkman, lembra da toca-fita? Aí o mais chique assim era o Discman, que era o CD, né? Tá aí os adolescentes com o celular fazendo tudo ao mesmo tempo. O fone não tem nem fio, cara. Eu não sei quem tinha isso, botava um Walkman aqui. O Walkman já vinha com um negocinho, você prender, gravar aqui. Ó, né? A gente era assim. A gente quando marcava com 12 anos vamos ao cinema. Eu me lembro que eu fui ao cinema com 11 para 12 anos. O cinema era ali na Nova Cidade, assistir Street Fighter. Nós fomos ao cinema. E para marcar para ir ao cinema, jovens e adolescentes, para marcar para ir ao cinema era assim, ó. Vamos ao cinema? Se você está na escola, vamos ao cinema? Vamos. Tal hora, tal dia, beleza. Saímos da escola. Meu irmão, não tinha como falar. A não ser uns que eram um pouco mais ricos, que tinham telefone. Só que nem todo mundo tinha um telefone. Para você ter ideia, o telefone em alguns momentos comprava-se uma casa quando vendia a linha. Então nem todo mundo tinha telefone. Então era contando que tipo, combinou, estará todo mundo lá naquele horário. E a gente está lá no cinema para assistir Street Fighter. Maravilhoso, Street Fighter. Depois com o tempo veio Mortal Kombat. Filmaço. Entendeu? Vocês estão aí assistindo esses filmes coreanos aí? Negócio, né? Dorama. Você não assistiu Street Fighter? Você não sabe o que é Street Fighter? Você não sabe o que é um Hogan? Você não sabe o que é isso. Você não sabe. Você não sabe o que é isso. O que você sabe hoje? Você não conhece os Changeman, Jaspion, né? Se quiser assiste no YouTube, entendeu? Gyodai. Tudo isso você não conhece, você não viveu isso. Corrida de chapinha, né? Carrinho de rolemã, taco às vezes você ainda vê por aí, né? E por aí vai. O que isso significa? Nós somos de uma geração específica, uma realidade que nós vivíamos. Só que quando nós passamos o tempo, chegamos aqui. Os 40 para cima, viveu toda uma realidade. Mas a galera que está chegando agora, que são os de 12 em diante aí, com os seus 20 por aí, 30 até, essa galera tem uma outra maneira de viver. E nós precisamos compreender que as gerações mudam. A sociedade muda. E nós precisamos entender, querido, o que nesse tempo, nós que somos dessa geração, dos 40 para cima, precisamos dar para essa geração que está chegando. Qual é a influência que nós precisamos dar a esses adolescentes, jovens que estão chegando? O que eles podem olhar para nós e, de fato, observar e desejar ser? Até porque não dá para nós acompanharmos, guardadas as devidas proporções, os avanços todos, eles são muito mais velozes. Eles vivem uma velocidade, uma maneira de enxergar a vida. Eles conseguem, por exemplo, fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eles estão prestando atenção. Dá raiva quando você está na sala de aula, o abençoado está conversando. E alguns você pergunta, o que eu falei? Ele responde o que eu falei. Quando você pensa que iria pegar esse indivíduo disse, ele reproduziu o que falei. Ele conseguiu acompanhar as duas coisas. Eles têm essa capacidade. A gente sabe dos problemas que isso tem causado também, que é uma geração que tem vivido de forma ansiosa, na adolescência com muitas dificuldades, no sentido de depressão, de ansiedade, de transtornos e tudo mais. Mas que não é só por causa do momento da sociedade deles, também muitas questões familiares e outras mais. A questão é que quando nós olhamos essa realidade, porque quando você olhava Moisés, ele foi como libertador, Josué já era um conquistador. Nós precisamos entender, querido, o que Deus está nos chamando para ser nessa geração.
Qual é o nosso chamado? O que você carrega, sabe, de princípio? O que você carrega de unção, de experiência com Deus? Você talvez não vai precisar entender tanto dos aplicativos e todo esse entendimento que está se rolando nos dias atuais, mas o que você pode deixar de princípio, de valor, de experiência com Deus, que não muda de geração em geração? Os princípios continuam sendo o mesmo, o Espírito Santo continua sendo o mesmo. A gente pode ter situações, hoje você tem como pregar e pela internet, existem pessoas assistindo, tem todo um contexto diferente, porém existem coisas que não mudaram. E é por isso que Deus está dizendo que as gerações mudam, que as coisas se aperfeiçoam, existem tecnologias, mas nós não podemos perder aquilo que não muda, aquilo que é fundamento, aquilo que é palavra, aquilo que Deus tem de princípio e fundamento para a nossa vida. Exemplo, como falei na oferta, a dificuldade que temos de descansar e depender hoje. O quanto nós, dessa idade para cá, de 40 para cá, precisamos aprender a ser dependentes e de descansar, para também dizer para os jovens aprenderem a ser dependentes e descansar. Porque a sociedade atual, ela é extremamente dinâmica, a correria é muito grande, as demandas aumentaram, as demandas são maiores, há uma correria, o tempo, ele está cada vez mais, as coisas sendo produzidas para que você faça mais coisas em menos tempo. Mas como consequência, nós não fomos feitos, nosso corpo biológico, para viver esse tipo de situação. Porém, quem rege a sociedade não está preocupado com isso. Os transtornos que nós temos vivido a nível psicológico é porque nós não fomos feitos para viver nessa correria que a sociedade tem gerado dentro de nós. E temos sofrido. Quando falo temos, num contexto generalizando, cada um dentro da sua particularidade. Por quê? Porque estamos sendo levados a trabalhar mais em menos horas. E a gente não está sabendo descansar, porque muitas vezes descansar é estar em casa, mas às vezes, agora com a questão do home office, com a facilidade de comunicação, no dia que você tinha de descanso, muitas vezes clientes, situações começam a chamar no horário de descanso. Quem é professor, por exemplo, os coordenadores agora, se deixar, filho, sábado, domingo, manda tudo para você. Vai falando com você de noite, passou o horário, 6, 7 horas, vai mandar mensagem para você. Tem uns coordenadores aí, ó, na igreja aí também, ó, tem aí uns coordenadores aí, ó. Aqui tem um monte de coordenador e professor aí, ó. Entendeu? Fica aí, ó, esse desespero. Mas não é só o professor, outras demandas também. Talvez você vai sair agora, vai para casa, no meio do caminho, um cliente seu, um patrão seu vai te mandar mensagem. Ora, você está aqui na paz do Senhor, e aí você tem que receber já uma mensagem que já mexe com você para o dia de amanhã. Existem pessoas que quando chega domingo depois do culto, ficam aflitas de imaginar amanhã, porque não sabem lidar com isso mais, porque é uma correria. Então nós estamos vivendo num tempo específico, e nós precisamos compreender qual é o nosso papel nisso tudo, qual é a nossa missão nisso tudo, qual é a mensagem de Deus para nós. E a gente percebe uma coisa, tudo isso que nós falamos aqui representam a sociedade humana, a vivência das pessoas, a própria sociedade, correto? Tudo que nós conversamos até aqui é a sociedade que vivemos, é o ser humano em si. O ser humano se organizou dessa forma, na produção do trabalho, na organização das empresas, na logística de relações entre patrão, funcionário, órgãos públicos, tudo tem um dinamismo dentro da sociedade. Essa é a sociedade de então. Portanto, essa faz parte do que o ser humano vive hoje. Agora tem uma passagem em Romanos, que Deus quer dar um norte para nós em relação a isso, que diz em Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12.
Romanos 5, versículo 12. Deixa aberto aí. Então eu disse para você toda uma logística, toda uma maneira de viver da nossa sociedade na qual nós estamos inseridos. Nós fazemos parte dessa vivência. Nós fazemos parte desse contexto. Amém? Porém, o quanto nós somos hoje, como diz aqui, Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está querendo dizer aqui? Eu não vou ler o restante, mas o que Paulo está querendo dizer aqui? Que o pecado entra por um homem, a gente sabe qual é esse homem, Adão, mas também por um outro homem, a justiça vem para perdoar os pecados, por um homem. Que homem é esse? Jesus. Então a gente percebe que nós temos aqui o conflito de gerações. Uma geração de Adão, ela nasceu debaixo de uma condenação. A gente sabe que a Bíblia diz isso. Todos pecaram porque todos foram nascidos de Adão, ou seja, nascidos de forma biológica, humanos. Os seres humanos estão em pecados. Romanos 5, 23, se eu não me engano, vai dizer assim, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, a sociedade, o ser humano em si, ele está distante de Deus. Ele está numa situação de pecado por causa do Adão. Esse que gerou uma geração de pecadores. Então Adão, ele representa a geração do pecado. Ele representa aquele que nos iniciou a formação dos pecadores, da natureza pecaminosa. Então nós herdamos isso. Quando a gente fala de geração, a gente fala daqueles que fazem parte de uma geração, e nós fazemos parte da geração de Adão, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então todos nós nascemos, viemos também do pó da terra, e somos então da geração de Adão. Então a gente aprende o seguinte, que essa sociedade na qual nós falamos tantas coisas aqui, ela faz parte de uma construção, debaixo de uma regência e um contexto que está distante de Deus. Ela não está preocupada com os princípios e com o Criador que a criou, porque ela está distante dele. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo é regido pelos valores, conceitos, regências de Satanás. O mundo tem suas maneiras de vida, e a gente tem percebido a sociedade que nós vivemos, ela tem se comportado cada vez mais distante de Deus. É uma sociedade secularizada, uma sociedade que tem se chamado de sociedade líquida. O que é sociedade líquida? Ela é superficial, ela é um pouco sem identidade, ela é o que o momento a pede para ser, o que ela sente que tem que ser. É uma sociedade sem fundamentos, é uma sociedade sem origens da onde ela veio. As dinâmicas ideológicas têm trazido sobre a sociedade uma vivência das pessoas completamente distante de um ser divino criador. Essa é a sociedade, e na qual nós estamos inseridos. Essa sociedade é a geração de Adão. O salário do pecado é a morte. E o próprio Romanos 1 tem uma mensagem muito dura da realidade dessa sociedade. Romanos 1, cadê? A partir do versículo 21. Romanos 1, 21 diz assim: Romanos 1, 21. Porque tendo conhecido a Deus, está falando aqui de uma sociedade, tá? De uma geração, de um povo. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, aos seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu.
Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrar o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Aí tem mais coisas aí, tá? Tem mais coisas que Paulo ali, dentro do contexto dele, revela uma sociedade distante de Deus, corrompida e entregue aos seus próprios desejos, porque a geração de Adão é uma geração que vive pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias sabedorias. Como Paulo vai dizer ali, se dizem sábios, mas na verdade são tolos, porque escolhem aquilo que querem. Então, quando a gente vê a revelação de Paulo, ele está falando dessa geração adâmica, a geração de Adão, que está corrompida e distante de Deus. Portanto, há uma cura que nós precisamos nessa noite compreender. É o sentido pelo qual nós somos igreja, é o sentido pelo qual nós estamos aqui e acreditamos que as coisas mudaram. É a geração do segundo Adão, que a Bíblia diz, a geração de Jesus. Jesus vem ao mundo por intermédio de uma mulher, nascendo de uma maneira diferente, como ser humano, para viver sem pecado. Olha que interessante, Deus faz com que um novo ser humano surja, dos mesmos moldes, porém do Espírito Santo em Maria ali, nascendo sem pecado, numa natureza que não é pecaminosa, uma natureza santa. O próprio Deus se encarnou e habitou entre nós. Ele habitando entre nós, inaugura uma nova geração. Essa inauguração, ele começa a anunciar o reino, a mostrar as virtudes do rei, as virtudes do reino, quem é o Pai. Ele começa a anunciar os valores, os princípios do seu reino. Ele começa a anunciar tudo ali. Ele começa a impregnar a sociedade de uma nova geração que vai surgir a partir dele. O ponto de mudança dessa nova geração é quando ele se entrega na cruz do Calvário. E quando ele se entrega, ele morre, para poder na morte levar sobre si todas as nossas transgressões. Que transgressões são essas? Essas que a geração de Adão permaneceu por um bom tempo debaixo de condenação, de pecado, de comportamentos, como nós vimos aqui Paulo revelando. Mas na cruz do Calvário, Jesus, que veio como santo, assumiu toda essa transgressão dessa geração, morreu por mim, por você, por nós, para que nós, a partir de Jesus, pudéssemos então agora viver uma geração de santidade. Uma geração agora que não é mais a geração do pecado, uma geração que está entregue aos desejos próprios, mas sim a geração que reconheceu a obra redentora de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em nós, seres humanos que estavam debaixo de condenação. É por isso que a Bíblia diz: Ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, te dando uma nova identidade. Uma nova geração surge então, a geração dos filhos de Deus. O que isso significa? É que Deus está chamando a igreja para de fato assumir e viver e estancar as maldições que o pecado e a geração de Adão, eles abrem brecha para viver em Cristo Jesus. Deus quer estancar maldições, Deus quer estancar situações, Deus quer mudar a história, Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer dar um basta naquilo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque Ele morreu na cruz, um sacrifício definitivo, para que toda maldição, tudo que o pecado poderia proporcionar, estivesse um fim, para iniciar um novo tempo, novos céus. Eis que as coisas eu não vou conseguir lembrar. Abre lá, 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5, 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nova criação. Por quê? Porque em Jesus você se torna uma outra criatura.
Deus te dá uma nova identidade, uma nova natureza nele. O Espírito Santo passa a habitar em você. Então nós passamos a ter uma outra dimensão, a dimensão do Espírito. Por isso que nós chegamos aqui e pedimos: Espírito Santo, toca o nosso coração, se manifesta. Por quê? Porque a nossa identidade, a nossa origem é o céu, a nossa vida é viver a eternidade. Nós celebramos a presença, nós queremos mais a glória, nós queremos as coisas do céu. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós pensarmos as coisas do alto, para nossa mente estar focado nas coisas espirituais. Nós somos de uma geração de santidade, nós somos de uma geração onde as maldições foram canceladas, onde o escrito de dívida foi cancelado, onde agora nós vivemos os princípios, a palavra, as bênçãos da eternidade. É por isso que eu posso dizer cântico dos cânticos, e que um novo tempo há sobre a tua vida, porque não é porque eu estou dizendo, é porque o que Cristo alcançou por nós, isso faz que nós sejamos outras pessoas. Esse é o evangelho que eu e você cremos. Isso é o evangelho que a igreja precisa restituir. Isso é o que faz eu e você estarmos aqui. Isso é o que faz estarmos apaixonados pela presença. É isso que nos contagia pela glória do Senhor. Adorarmos em espírito e em verdade, encontrarmos a glória de Deus e vivemos para a eternidade. Isso, entende? É uma nova geração. A geração do pecado tem que se desfeito da nossa vida. Há uma luta dentro de nós, uma luta dentro de você. A geração de Adão aqui, querendo tomar você. Só que Deus está dizendo para você: eu paguei um alto preço, eu dei um selo sobre a tua vida, o Espírito de Deus habita em você, para você resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para que você se torne uma nova criatura. Eu te tornei embaixador de Cristo. Eu te dei as armas espirituais. As nossas armas são poderosas em Deus, para lutarmos contra todo argumento que tenta ir contra Deus. Deus tem te chamado para isso. Hoje, querido, nesse tempo aqui da conferência Curando Gerações, a maior cura que um ser humano pode ter é a cura da salvação e do se render a Cristo, para deixar de lado a geração de Adão, para viver a geração de Cristo. Nada do que podes fazer fará sem que Cristo seja o centro e o sentido da tua vida. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o que reina, Cristo é o motivo, Cristo é o início, é o que faz com que eu e você estejamos aqui. Não existe igreja sem Cristo, não tem como adorar sem Cristo, não tem como viver sem Cristo. Tudo é por Ele e para Ele, para a glória dEle. Nós estamos aqui como igreja por causa dEle. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o Filho de Deus. É Ele que nós adoramos. Deus está dizendo: a maior cura de uma geração é ela compreender, independente do teu tempo, que Cristo quebrou todas as maldições. Nossos pais, nossos avós podem ter tentado imprimir dentro de nós conceitos e situações que talvez não foram legais, que não foram de princípios, mas quando eu aplico a cruz de Cristo, quando eu aplico a mensagem do Evangelho sobre a minha vida, sabe por quê? Há um tempo atrás, muito atrás, quando aprenderam sobre genética, entendia-se que a genética era o seguinte: o ser humano herdava. Você já deve ter ido a um médico e o médico falou assim: você tem histórico de diabetes na sua família? Tem histórico de pressão alta? E antigamente os médicos diziam: então se prepare. Hoje não. Hoje, com a epigenética, entende-se que de fato a gente pode herdar tudo isso, isso fica aqui dentro. A maneira como você vive vai determinar se isso vai brotar ou não. E como estamos falando aqui de saúde, então como eu me alimento e como eu vivo na minha saúde, vai determinar se essas questões vão brotar ou não. Mas não é mais determinante. Que maravilha! Isso expressa muito bem
os nossos antepassados, as gerações passadas, nossos pais, porque eles não tiveram culpa, amém? Não estou aqui condenando eles. Eles talvez fizeram coisas, falaram coisas, criaram situações, maldição, situações, talvez você não teve nenhum pai, nenhuma mãe, talvez você tenha uma vivência, uma série de situações na sua vida, por causa de uma disfuncionalidade do seu lar, da sua casa, uma série de coisas podem ter acontecido com você, mas sabe o que isso significa? Para Cristo, nada. Porque quando Ele se torna o centro da tua vida, Ele está dizendo assim, a sua vida não é mais determinada por nada do que se viveram lá atrás e do que tentaram fazer com você. Quando eu entro na tua vida, eu estou te dando uma oportunidade, que se você viver em mim, eu te tornarei outra pessoa, eu tirarei a maldição, eu tirarei tudo que talvez as gerações, as maldições pudessem gerar em você. Nada vai te atingir, porque eu te fiz uma nova criatura. Quem está aqui que está entendendo isso? Amém? Você, eu, nós somos outros. Por isso, querido, nessa noite Deus está dizendo para você, se você talvez não tinha certezas a respeito disso, Deus está dizendo para você, não, hoje é o tempo de você assumir isso dentro da sua vida, de não tomar posse de coisas que talvez você ainda está permitindo acontecer dentro de você. Talvez muitas pessoas estão na igreja há muito tempo, querido, mas não aprenderam a tomar posse da nova criatura, não aprenderam a viver a nova geração do Adão Cristo, do novo Adão. Ainda vive um Adão pecador. Por isso nessa noite, querido, Deus está dizendo, eu estou aqui para te alertar, para te despertar, para te trazer entendimento, que é hora de você rejeitar a natureza, a geração de Adão, e assumir a geração do Cristo. Assumir a geração do Cristo. Fica de pé no seu lugar, querido. Porque essa mensagem, ela não é simplesmente, ela não só chama aqueles que precisam confessar Jesus, mas para todos nós, que talvez, querido, esquecemos do Cristo, da realidade espiritual do Cristo que nós servimos, do Cristo que um dia aceitamos, do Cristo que reconhecemos. Querido, a geração precisa hoje colocar Cristo como centro de tudo. Essa é a mensagem que Deus tem para nós. O start, o estanque para a cura é você tomar posse da cruz, do sacrifício de Jesus. Por isso, querido, eu quero fazer 2 apelos aqui. O primeiro apelo, querido, é para você que diante dessa mensagem você entendeu assim, cara, eu preciso entregar a minha vida, eu preciso tomar posse da obra de Jesus, eu preciso, para acabar com toda essa situação que eu estou vivendo. Talvez você está se sentindo assim, eu tento mudar minha vida, eu tento fazer o que tem que ser feito, eu não consigo. Pois bem, você nunca vai conseguir se você não permitir que Cristo passe a habitar em você, através do Espírito Santo de Deus. A decisão que você toma hoje é justamente dizendo isso, eu preciso do Cristo dentro de mim, porque Cristo dentro de você, se aprendeu hoje, anula a maldição de Adão. Tem muitas pessoas que ainda estão amarradas às maldições do pecado, muitas pessoas que estão presas às situações do passado. Por isso Cristo hoje se revela, relembrando o motivo pelo qual Ele se sacrificou por nós. A mensagem do Evangelho, as boas novas é essa. Ele está nos chamando para viver isso. Querido, se tem algumas pessoas aqui que talvez por esse tempo você tenha até vindo à igreja ou ido em outra igreja, mas você não percebeu que o que você precisa é retornar uma vida entregue ao Cristo crucificado e ressuscitado. Você precisa do Evangelho genuíno, o poder na autoridade de Cristo, que tem o poder de mudar a sua vida. Hoje Deus está dizendo para você, existem coisas na sua vida que você tem carregado até hoje, mas Deus quer dar um estanque, quer dizer para você, chega, porque você está entendendo que em mim, todas essas coisas são canceladas, e se você obedecer às minhas palavras, eu vou transformar você em uma nova criatura.
Essas coisas velhas vão ter que passar hoje. Essas coisas velhas vão ter que ficar para trás, porque o Cristo se manifesta para você. Ele veio aqui para revelar para você, se revelar a você. Querido, eu quero te convidar, porque nós queremos orar por você. Eu quero te convidar, porque eu quero orar por você. Você que precisa de entregar sua vida realmente nesse sentido. Talvez aqueles que hoje precisam a nível de salvação. Mas existem muitas pessoas que não só a nível de salvação, mas de uma renúncia, de uma entrega para dizer: eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais estar preso a nada. Talvez tem muito crente aqui que já tomou decisão por Jesus, mas não tem entendimento de que o poder que é reconhecer a palavra do Senhor. Você foi salvo, mas existem amarras ainda dentro de você. Existem níveis de opressão, de pecado, que você não consegue se livrar. Querido, Deus está dizendo para você: eu não vim só para te salvar, embora isso seja maravilhoso, mas eu vim para te libertar. Eu vim para te tornar uma nova criatura. Eu não quero você mais escravo do pecado. Eu quero você livre para viver a eternidade, livre para viver os meus planos para você, livre para poder você viver uma nova criação. Querido, esse é o seu tempo. Esse é o seu tempo. Esse é o seu tempo. Pode vir, porque Deus vai estancar situações hoje. Deus vai mudar destinos hoje. Deus vai mudar maldição em bênção. Deus vai mudar maldição em bênção. Hoje Deus está dizendo: existem áreas que você precisa entregar. E vou dizer, tem muito crente que precisa entregar áreas específicas para Jesus. Áreas específicas para Jesus. Áreas que você ainda está ali escondendo, que você ainda está no controle. Tem lugar que você não se tornou uma nova criatura. Tem lugar que você ainda é escravo. Tem situações da sua vida que você ainda está amarrada ou amarrado. Não se envergonhe, querido. Nós somos igreja. Todos nós aqui estamos debaixo desse processo. Somos filhos e filhas que entenderam que Jesus Cristo é aquele que nos liberta, que cura e transforma. Cristo nos cura, liberta e transforma. Aleluia, 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 aleluia. Deixa o Espírito Santo ministrar você, querido, porque isso é resultado da sua entrega.